aí, como está a sua relação com a balança? Tá precisando emagrecer? Os quilinhos estão acima? O que é que você tem feito para conseguir fazer as pazes com a balança e atingir o seu peso ideal? Hoje nós vamos continuar falando sobre emagrecimento. Estou recebendo aqui o Dr. Fábio Romualdo, médico do esporte, pode chamar também especialista em emagrecimento? Também, a medicina do esporte e a nutrologia esportiva, que são áreas aí que eu trabalho, são áreas que se preocupam basicamente com rendimento, performance, né? Alguma coisa de reabilitação, mas sobretudo emagrecimento. Gente, Dr. Fábio, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, ele falou, né? Que é uma empresa. Esse processo de emagrecimento a gente tem que lidar com uma empresa e qual é o segredo para que essa empresa prospere? Em 2008 eu fiz um curso de gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas e foi maravilhoso porque ela mostra o funcionamento de uma empresa e cada pessoa tem que ser a própria empresa. Então, sem entrar no mérito, é lógico, a ideia não é essa, mas qualquer empresa grande que se preze, ela tem que ter um departamento comercial, um financeiro, uma produção, vendas, marketing, não sei o quê, e eles têm que estar interligados para funcionar. Não adianta nada a empresa anunciar um produto extremamente barato e aí vende muito, só que lá na produção você não consegue fazer, não consegue entregar. Essa empresa não vai dar certo. Então tudo é interligado. O processo de emagrecimento é mais ou menos a mesma analogia, onde tem que estar interligado o psicoemocional, a parte médica em geral, controle de doenças, o que você treina e o que você come. Só consegue emagrecer quem tiver domínio dessas 4 situações. Todas têm praticamente o mesmo peso. E tem que estar tudo funcionando. Senão você não consegue emagrecer. Emagrecer, vamos até falar o termo certo, né? De uma maneira efetiva. Porque engordar e emagrecer são processos do dia a dia. Você pode engordar 1 quilo hoje, emagrecer outro amanhã, no final da semana engorda 2. A gente está ganhando e perdendo peso todo o tempo. A todo momento. Todo momento. Então não existe isso. Se você ficar 24 horas de jejum, você provavelmente perdeu peso. Né? Ótimo, perdeu não sei quantas gramas, perdeu água geralmente, é bom a gente falar, né? Porque não é gordura, muitas vezes é água. Mas se no dia seguinte você comeu, sei lá, um hambúrguer, uma pizza, não sei o quê, aquilo lá que você perdeu na véspera se soma ao que você ganhou. E aí, como se fosse uma empresa, quando você vai para a balança, você vai ver se o seu balanço deu positivo ou deu negativo. Então, assim, e esse balanço não é de uma semana, não é de um mês. Quando a gente fala em emagrecimento, mesmo que a pessoa queira emagrecer aí rápido para entrar num vestido, mas ela tem que pensar nesse balanço anual, ela tem que pensar como? Como é que faz esse balanço? Não, deu certo. Como é que eu sei que eu venci, que a minha empresa superou esse processo aí, nessa briga contra a balança? Quando o paciente chega no consultório, a primeira pergunta que eu faço é: você quer emagrecer por quê? Né? Porque ninguém tem nenhuma obrigação de ser magro, de ser muso, fitness, ninguém tem essa obrigação. Aí a pessoa provavelmente vai falar que quer não sei o que. Então, se o objetivo é estético, não tem prazo. Ela pode ficar no tempo que for. Mas o grande problema é o seguinte: quando as pessoas procuram o médico para emagrecer, porque provavelmente ela já tem alguma doença. Então a gente vai ter que fazer toda a análise de padrão laboratorial, identificar que obesidade é uma doença, colocar isso dentro da cabeça da pessoa. Não é questão de ser bonito ou feio. A doença, a obesidade, precisa ser tratada. E como praticamente todas as doenças, você não tem um prazo para definir. Então, se eu vou fazer um histórico de uma paciente que tem um tumor de mama, ela vai precisar de uma cirurgia, de uma rádio, de uma químio. Ela não quer saber se ela vai ficar boa amanhã ou não. Lógico, todo mundo quer, mas isso é um prazo indeterminado. Se você tem uma fratura de fêmur, você vai ficar 6 meses, 1 ano afastado. Então, o prazo, ele deve ser uma das primeiras coisas para a gente tirar. Ah, mas eu quero entrar no vestido da festa de daqui a 1 semana. Então, você vai fazer uma estratégia para entrar no vestido da festa. E aí, qualquer porcaria serve. Pode você ficar sem comer, você pode tomar medicação para ficar fazendo xixi o dia inteiro, sei lá, qualquer coisa, porque você vai perder o peso. Mas isso não é tratamento de doença. Né? Então, essa diferenciação ela é a mais importante. Se a pessoa obesa não entender que ela tem uma doença que precisa ser tratada, ela não vai conseguir tratar. Até uns 10 anos,
talvez um pouquinho mais, a gente tinha muito problema com síndromes psiquiátricas, depressivas, né? As pessoas tinham medo de falar que tinham doenças, que tinham depressão, se escondiam atrás do diagnóstico. E elas tinham muita dificuldade de tratar a depressão. Com o passar do tempo, hoje é mais fácil, é mais acessível. Mais natural. É mais natural a pessoa aceitar que ela tem uma síndrome depressiva, uma síndrome de ansiedade, e que ela precisa de um tratamento especializado, psicológico, medicamentoso. E se você for perguntar para uma pessoa que ela tem depressão, quanto tempo demora para ela ficar boa? Ela tem ansiedade, ela demora quanto tempo para ficar boa? A pessoa que tem obesidade, ela vai ter que fazer o mesmo questionamento. Até porque, como é uma doença crônica, ela vai ter esse problema para o resto da vida. Então ela vai ter que ter o controle para o resto da vida. E aí onde que está o X da questão da pessoa entender aonde que ela está metida. Né? Se você não entender que isso é um cuidado que você vai ter que ter o resto da vida, fica muito mais difícil. Então esse processo do convencimento é fundamental. Então não adianta você tratar de segunda a sexta. Não adianta você chegar no consultório e falar assim, nossa, mas no sábado eu não sei o que acontece comigo, que eu tomo cerveja e... Você é uma pessoa doente. Então, se você está fazendo um tratamento anti-doença, você é a primeira pessoa que tem que aceitar que não vai dar certo. Uhum. Tratamento de obesidade é um planejamento. Se você não fizer esse planejamento correto, ele não vai dar certo. E aí onde os profissionais, médicos, nutricionistas, psicólogos, preparadores físicos, eles vão te auxiliar. A vantagem da medicina do esporte é que a gente tem esse conceito muito mais macro. O nutricionista está preocupado com o padrão alimentar da pessoa, mas por mais que se tenha a ideia do planejamento de treino, o foco é alimentar. O personal, muitas vezes, nem sabe o que a pessoa está comendo. Né? Então, o médico que trabalha com essa área, ele consegue coordenar melhor. Naquela empresa lá é o CEO, é quem organiza tudo. Né? E tem que caber no que a pessoa consegue, no que a pessoa gosta. Nada é imposto, não adianta. O tratamento de uma pessoa vai provavelmente sempre ser diferente de outros. Tem gente que se dá super bem com o jejum, que a gente estava comentando. Tem gente que não suporta ficar sem jejum. Aí a gente tem que explicar. E aí, para cada história, tem uma tentativa de solução. O plano é aquele plano que dá certo para você. Né? O treino pode ser o melhor treino do mundo, mas se você não calçar o tênis, eu digo tênis, tá, gente? Porque é o meu esporte. Mas se você não coloca a touca de natação e vai nadar, se for natação, se for a chuteira para jogar futebol, se for raquete do tênis, se você não for para a quadra, não vai adiantar, né? O processo, como a gente falou lá atrás, ele depende de inúmeros fatores. Né? Então, obrigatoriamente, tem que começar com uma avaliação médica. Não adianta ir no Nutri, no personal, sem uma avaliação médica, porque muitas vezes o seu problema é hormonal, principalmente mulheres. Homens de meia idade abaixam os níveis hormonais, precisa medir testosterona, a parte de vitamina D, magnésio, todos esses minerais precisam ser pesquisados. Identificou alguma alteração? Corrige. Não identificou? Vamos para a próxima parte. Sistema cardiovascular precisa ser pesquisado. É a máquina. É obrigatório uma avaliação com o cardiologista. Precisa saber como é que está o coração. Qual é o tipo de treinamento que a gente consegue fazer. A parte músculo-esquelética precisa ser investigada. A gente fala com pessoas que existem, pessoas reais. As pessoas têm problema na coluna, têm problema no joelho, têm problema no pé. Essa pessoa não pode fazer qualquer treino, por mais que o profissional de educação física muitas vezes seja gabaritado para isso, mas precisa de uma avaliação médica. Às vezes nem sabe, né, que tem esse problema. Às vezes nem sabe. Né? Existem treinos específicos para doenças específicas. Então, uma paciente com artrose ou condromalácia, ela não pode fazer qualquer tipo de musculação. Ela tem que fazer treinos certos. O médico pode prescrever o treino. Quem monta o treino é o profissional de educação física. Mas precisa ter essa conversa entre as especialidades. Né? Quando a gente vai lá numa academia e vê alguns treinos, ou no Instagram, que hoje está muito, muito famoso, muito comum, chega a ser desesperador
saber o que as pessoas estão fazendo. É por isso que o consultório está lotado. Ah, eu machuquei o joelho. Beach tênis, ah, eu machuquei o cotovelo. Ah, por quê? Porque está treinando errado. Porque não fez uma simples avaliação médica antes. Então, essa máquina, ela é extremamente complexa. Porque quem manda nela, talvez seja nosso ponto mais fraco, o emocional. Aí termina atrapalhando esse processo. Fábio, eu ia perguntar, você fala medicina do esporte. Geralmente quem procura um médico do esporte é quem já está envolvido nessa área. Né? Uma pessoa que está em casa aí agora assistindo esse nosso bate-papo. Eu sou sedentário, eu não faço esporte, talvez eu tenha feito na época da escola, ou eu nunca fiz. Ela pode procurar um médico do esporte? Eu diria que ela deve procurar um médico do esporte. E eu gosto muito de bater nessa tecla da pessoa entender o problema que ela tem. Então, se você tem um processo de obesidade, você tem que entender que o seu corpo ele se equivocou num processo que se chama de guardar gordura. Então, você tem esse processo crônico. Para que você consiga guardar gordura, você precisa comer melhor, não necessariamente menos, mas melhor, e treinar para queimar essa gordura. Quem te orienta é um médico que entenda desse processo. Então, o sedentário tem uma indicação formal de passar com o médico, principalmente porque ele está totalmente perdido. Ele já não faz nada. Ele vai começar por onde? Isso é uma coisa extremamente comum no consultório. O paciente chega e fala assim, eu começo por onde? Eu me matriculo na academia amanhã, eu faço uma caminhada, né? Então, o sedentário tem uma indicação formal. A medicina do esporte existe desde a década de 60, de 1960, como especialidade médica. Então, é uma especialidade médica, como a ortopedia, como a ginecologia, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. É bom lembrar isso, porque a gente está numa onda de um monte de pós-graduação que o Conselho Federal de Medicina sequer reconhece. Então, eu sou formado em XYZ, que o Conselho nem reconhece. É uma especialidade que usa do exercício para tratamento. Se você for uma pessoa que se identifica com esse entendimento e vai querer, ou até porque precisa, fazer uma atividade física, é a única especialidade médica que se propõe a tratar isso. O ortopedista não ensina a fazer um treinamento. O endocrinologista, que lida maravilhosamente bem com todas as partes de hormônio, eles não entendem sobre isso. A cadeira de medicina do exercício e do esporte, ela tem áreas específicas. Eu tive várias aulas com nutricionistas, várias aulas com preparadores físicos, com fisioterapeutas, que é uma formação para ficar dentro da cadeira. Então, seja o profissional que vai pensar em performance, não vai pensar em perder peso, ou o sedentário que precisa ou quer perder peso, na minha modesta opinião, é a melhor especialidade, porque é a especialidade mais completa. Isso, e aí vai ser feito todo um planejamento de acordo com essa necessidade, essa disponibilidade específica de cada pessoa, não é isso? Perfeito, porque num primeiro momento a gente tem que saber se essa pessoa é doente ou não, por isso que é um médico. É ato privativo da medicina determinar a presença de doenças nas pessoas. E obesidade é uma doença, por mais que as pessoas façam de conta que não é, ou glamorizem, que infelizmente ainda existem umas besteiras desse jeito, mas a pessoa está doente. Então, quem trata doença é médico, não é blogueiro, não é a receita do amigo, né? Ah, eu tomei uma medicação que é uma canetinha e para mim tá ótimo, deu super bem. Aí a pessoa vai lá e compra. Não existe isso. É ato privativo do médico. E aí você, como médico, coloca todas as opções possíveis para que cada pessoa no seu perfil, que ela se encaixe no seu perfil, ela te dê a melhor situação. Mas não é tudo fácil. Quando você vai no endócrino e eventualmente o endócrino descobre que você é uma pessoa que tem um diabetes e precisa de uma insulina e vai prescrever uma injeção de insulina, no popular, o médico não precisa se preocupar se a pessoa gosta ou não gosta de tomar injeção, porque é lógico que ela não gosta, mas ela precisa. Então, por que dá certo o tratamento de diabetes? Porque a pessoa se conscientizou que ela tem uma doença, o tratamento é aquele. E a obesidade ainda a gente não está nesse ponto, porque a pessoa não tem esse nível de conscientização. Ela quer emagrecer por estética.
Ela não quer emagrecer porque está doente, porque precisa. E ela sabe, porque a mídia, ela bombardeia que melhora a qualidade de vida, e todo mundo sabe. Você diminui o risco de câncer, todo mundo sabe. Você melhora os níveis de diabetes, de pressão, de um monte de doença, de colesterol, todo mundo sabe. Só que ninguém vai atrás para resolver, porque o sofrimento, ele é estético. Só que não é estético. A gente que está lá na medicina, a gente sabe. O cardiologista que pega inúmeras doenças coronarianas, infartos, derrames. O problema não é estético. Então, assim, e aí, isso precisa estar muito claro para a população. A reflexão para quem está assistindo agora. Essa gordurinha aí que você quer perder, você tem que perder, mas não pela estética. Não é para ficar mais bonita. Até porque eu costumo brincar que você vai ganhar talvez um dos melhores bônus que a medicina pode te dar, que é a estética. Né? Então, você está doente, você se trata e como brinde, você vai ter a estética que você está buscando. Né? Cada um sabe o quanto quer ou o quanto precisa perder de peso. Porque quando a gente faz uma entrevista aqui, a gente vai generalizar. Aí a gente não sabe quem está ouvindo. Quem está ouvindo, de repente, está 1 quilo acima. O outro está 10, o outro está 20. Então a gente precisa saber qual é o tipo de situação de cada um. Quem quer perder só 1 quilo, não tem nenhuma preocupação. Não tem necessidade, muitas vezes. Vai treinar, para de comer uma besteirinha aqui, outra acolá. A gente está falando da obesidade como uma doença crônica que pega uma enormidade da população mundial. A partir de quantos quilos acima do seu peso ideal você pode estar colocando aí a sua saúde em risco? Existem tabelas, né? Talvez a mais famosa seja aquela do IMC, né? Ela tem muita falha quando a gente fala peso e altura, até porque tem gente muito forte. Aqui a gente prefere usar, basicamente, a de porcentagem de gordura, e também tem uma variação muito grande entre idade e sexo. Mas a porcentagem de gordura, quanto menor, melhor. Para tudo. Para tudo. Certo. Então a porcentagem de gordura tem que diminuir. Então, se você está bem, está tranquilo, se olha no espelho, não tem grandes problemas, de repente você é a falsa magra. Né? Se a sua porcentagem de gordura estiver alta e você diminuir, todos os riscos de doenças também vão diminuir. A gente precisa saber lidar com o risco. Né? O meu risco de infartar é de quanto? Não sei, X%, não é assim que funciona. Mas todo mundo quer que diminua o risco. Então, essa percepção que a gente precisa vender saúde comportamental é o que a gente preconiza, a nossa bandeira. Então, não interessa quanto está pesando, a não ser que você tenha uma doença. Desde que você faça atividade física 4, 5 vezes por semana, tenha um padrão alimentar, qualquer um. Tá? Todas as dietas emagrecem a longo prazo. Todas. Você pode se dar melhor com a low carb, eu posso me dar melhor com a mediterrânea, a dieta da lua. Ou seja, dieta da lua não adianta porque ninguém consegue ficar uma semana desse jeito. Mas todas vão emagrecer desde que você tenha a perpetuação. Essa disciplina e essa persistência, né? A constância. Quando a gente fala, tudo é constância. Tudo é constância. Eu gosto muito de brincar com planejamentos. Né? Tudo é um planejamento. E eu uso muito a nossa vida universitária para a maioria das pessoas aí que tem ou que pelo menos entendem. Se você quer entrar num curso, seja ele qual for, né? E eu vou usar a medicina aqui como plano de fundo, você tem que ficar 6 anos lá dentro. Então é um planejamento que te prende durante 6 anos. Se você ficar 5 anos na faculdade e abandonar a faculdade no 5º ano, você não conseguiu ser médico. Então é um planejamento de 6 anos. Os planejamentos de controle de obesidade não pode ser de dias. Não pode ser de semanas. Ele é um planejamento a longuíssimo prazo. E a gente tem esse maravilhoso mundo de Instagram que quem está lá e coloca as fotos bonitinhas, como é que é? Eu em 2018, eu em 2023. E quem coloca eu semana passada e eu essa semana, aí dá dó, né? Aí dá dó. Fábio, agora, quando a gente fala nessa questão do emagrecimento, dessa busca por uma vida com saúde e atividade física, como você bem disse, né? Você precisando emagrecer ou não, ela deve fazer parte da sua rotina.
quero entrar aí nessa questão da medicina do esporte. Por exemplo, uma mulher que tem condromalácia. Tenho muitas amigas que pararam de treinar por causa de algum problema físico. Existe sempre um exercício para você, independente da sua condição física? Ou tem alguns casos em que o exercício realmente é contraindicado? Não, tem casos que o exercício é contraindicado relativamente. E aí eu digo que eu brinco dentro da minha própria especialidade, por trabalhar com ortopedia e medicina do esporte, a quantidade de pacientes que me procuram porque falou assim, o ortopedista me proibiu de correr. O ortopedista disse que eu não posso fazer isso ou aquilo. O que acontece é o seguinte, primeira coisa, e não pode ser diferente, precisa individualizar o caso, tá? Então, uma condromalácia grau X numa pessoa não necessariamente é igual a numa outra pessoa. Mas quando a gente fala de joelhos especificamente, a condromalácia, ele é um estágio na cartilagem que vai antecipar, né? Ele vem antes de um quadro de artrose, né? É a cartilagem que está machucada. Então, o processo, ele funciona mais ou menos da seguinte maneira. Eu preciso pensar dentro do joelho, e aí eu vou ver se tem alguma indicação de medicamento, infiltração, seja lá o que for, mas eu tenho que entender que na biomecânica, a musculatura da coxa protege o joelho. Então eu tenho que atuar nas duas situações. Então, quem que vai fazer o fortalecimento muscular? Geralmente treinos, sejam eles quais forem. Você pode estar pedalando e fazer um treino de força. Você pode estar na musculação e fazer um treino de força. Então, o trabalho de fortalecimento muscular, ele é mandatório, deixando muito claro que não é o trabalho de hipertrofia muscular, é o trabalho de fortalecimento muscular. Não é a mesma coisa. São situações distintas, muitas vezes em conjunto, mas são situações distintas. Então, o fortalecimento muscular é um dos melhores, talvez o melhor tratamento para a condromalácia. Então, como é que eu vou pedir para a pessoa parar de fazer exercício? Só que, se a gente está diante de um caso, de um corredor de rua, e ele está só correndo, qual que é o raciocínio que eu tenho que fazer? Será que correr ele está fortalecendo ou ele está gastando o pouco que ele tem? Então, só correr não é um bom tratamento. Só que se ele fortaleceu na musculatura 2 vezes na semana, na academia, e está correndo, pode ser uma boa alternativa. Mas aí tem que individualizar. Mas o treino é obrigatório. E por que a alimentação ela está muito presa e tudo tem que ser interligado? Porque se você não comer direito, você não ganha massa muscular. Massa muscular não vem pelo correio. A massa muscular ela é uma combinação de bases proteicas alimentares, boa atuação hormonal, repouso, eu brinco que essa é a parte que eu mais gosto, né? A parte do repouso, né? Para que tudo consiga fazer com que esse músculo, treinando certo, ele melhore. Então é isso. A cápsulazinha do exercício, ela pode mudar a cor, mas ela não pode deixar de ser tomada. E também ela não pode ser tomada errada. Né? E aí fica aí o tamanho da responsabilidade dos profissionais de educação física, que ainda são pouco aproveitados no mercado. Porque o normal, o mais comum, é a pessoa fazer o treino sem o profissional de educação física. Não adianta a gente achar que todo mundo tem um personal trainer. Então, as pessoas podem treinar errado. Lógico, o erro humano do profissional de educação física, fazer um treino errado, também pode acontecer. Todo mundo erra, médico erra, profissional de educação física erra. Mas o problema quando erra é quando você roda, você está fazendo, você está treinando, mas você não chega em nenhum lugar. Mais ou menos que nem eu tentar chegar aqui, que eu fiquei andando e não achava. Não achava a nave, BC. Mas aí, isso é diferente de você não sair de casa. Então, treinar errado é um problemaço e é uma coisa extremamente comum. E aí, não dá certo. E aí desanima. E aí você escuta o que a gente escuta todo dia. Nossa, mas eu treino e não dá certo. Por que não dá certo? Aí precisa analisar. De repente tá treinando errado. Nessa questão do emagrecimento. Eu corro, eu treino, eu fiz uma maratona e não emagreci. É possível isso? É possível, porque você tem, nesse nosso departamento, vários sistemas interligados. Você pode ter um excelente sistema cardiovascular, que consegue fazer com que você chegue, mas na prática do dia a dia ele não funciona, né?
Até porque a corrida talvez seja um dos maiores situações de fisiologia que dá errado, porque as pessoas treinam pelo pace, não pela frequência cardíaca, a grande maioria. Então a pessoa está preocupada em baixar o pace, ela quer correr mais rápido. Só que correr mais rápido pode ser que ela acione um sistema chamado anaeróbio. E esse sistema anaeróbio não é a queima de gordura que vai fazer a sua energia, é queima de musculatura muitas vezes. E aí você perde massa muscular. E a gordura continua lá. E a gordura continua. Então é um emagrecimento burro, né? Porque você está mais magro, entre aspas, só que você tem menos massa muscular. Então você está muito mais próximo de lesão. Então olha como tudo tem que ser interligado, né? Você precisa estar treinando dentro de uma faixa de batimento cardíaco compatível com a sua realidade para perda de peso. Sim. Só que aí é aquilo que a gente estava falando também. Esse treinamento provavelmente você vai correr mais devagar. E as pessoas não querem, as pessoas não aceitam, porque todo mundo quer tudo para ontem. Olha mais uma vez o psicoemocional aí. Então, se não tem alguém para estar alertando as pessoas, vira um bando de pessoas motivadas. E tem aquela historinha, né? Que o pior motivado é o motivado burro. Esse é o pior que tem, né? Então, se a pessoa está fazendo super motivada e errado, burro e gordo. vira burro, gordo e motivado, né? Oh, meu Deus, é uma situação extremamente complexa, porque a gente vai falar classicamente das doenças envolvendo a obesidade, mas eu não posso deixar de lado os fatores de depressão, pessoas que não se aceitam, são pessoas que não vão bater na UTI, só que elas têm uma vida horrorosa por causa disso, né? Isso tudo precisa ser analisado. Agora imagine uma pessoa com essa característica que ela treina, só que ela não sabe o caminho e não tem resultado. Talvez seja uma das piores situações da vida moderna, você fazer um monte de coisa e não ter resultado. Imagina você lá na sua quitanda, achando que está fazendo tudo certo, mas na realidade você está fazendo tudo errado. Você está tentando, você está fazendo, só que não está dando certo, né? E aí é buscar, como qualquer situação na vida, é buscar ajuda de profissionais que tenham a teoria e tenham a prática, né? Porque a gente sabe onde as pessoas erram. Porque o corpo boicota a gente. Já não bastasse fazer tudo certo, o corpo boicota a gente. E todo mundo já ouviu falar no efeito sanfona. Isso. Por que existe? Porque você estava acostumado a não fazer lá grandes coisas. Aí você se mata. E o organismo fala assim, pô, mas até ontem essa pessoa estava deitada comendo pipoca e agora está aqui. Aí ela vai baixar a sua imunidade. Aí você vai ter uma preguiça crônica. Você vai ter um cansaço muito mais fácil. Os chocólatras aí, os chocolatras, vão enlouquecer por chocolate, porque o organismo quer se defender de você mesmo. Aí o segredo é persistir? O segredo é fazer o que eu chamo de... Você tem que passar pelo efeito arrebentação. Então, todo mundo que já teve o desprazer de tomar um monte de onda na cabeça quando entra no mar, ela sabe que se ela andar mais um pouquinho, vai ter uma tranquilidade lá na frente. Só que se você começar a tomar muita onda na cabeça, você volta. E aí, desistir não pode ser uma opção, né? Como qualquer planejamento do universo, ele precisa ser bem feito. Um planejamento mal feito e mal realizado, ele vai dar errado. Então, não adianta colocar o carro na frente dos bois. Quando a gente falou de 6 anos de medicina, a pessoa que entra na medicina, ela não sabe nada. E quando sai, ela tem que saber praticamente tudo. Você não pode inverter essa ordem. Então, você tem que respeitar cada fase do processo de emagrecimento. Você pode começar com um jejum e você pode terminar com essa pessoa comendo de 3 em 3 horas dietas riquíssimas em carboidrato para um objetivo. Mas se você trocar um pelo outro, aí que não vai dar certo mesmo. Eu lembro uma vez que eu participei de um programa seu e eu disse, eu quero emagrecer 10 quilos. Você falou, vamos pensar no primeiro? Não tem como emagrecer 10, 20 sem perder o primeiro, né? Esse entendimento, ele tem que estar presente. Não adianta um transtorno de ansiedade, um imediatismo quando a situação não permite. Então, se você vai pegar aqui um avião no nosso aeroporto e vai querer ir para a Europa, para os Estados Unidos ou para o Japão, se a gente quiser ir para um lugar bem longe, você não vai chegar em meia hora. Você não vai chegar em 2 horas. Se for para o Japão, deve demorar um dia para chegar.
E você pode ter o grau de ansiedade que você quiser, você pode ter o chilique que você quiser dentro do avião, o avião vai demorar para chegar. O processo de emagrecimento ele tem que trabalhar com metas. Ah, eu quero daqui a não sei quanto tempo perder não sei quantos quilos. Já está errado. Você tem que tentar se manter o maior tempo possível dentro de um planejamento correto. E aí foi aquilo que eu falei. O emagrecimento vai ser o seu brinde. Vai ser aquela situação onde você vai ficar mais tranquilo. Então, quando eu faço acompanhamento no consultório, há quantos dias você está dentro desse processo? Ah, eu estou há 20 dias dentro desse processo. A gente pode até perguntar, você perdeu algum quilo nesses 20 dias? Se a pessoa falar não, ela pode questionar o processo. Aí cabe ao profissional, ao CEO, ao médico explicar o que isso está acontecendo ou o que não está acontecendo. O que eu espero por esse planejamento para 20 dias, para 30 dias, para 40 dias e assim sucessivamente. Eu preciso que a pessoa entenda a diferença de emagrecer e de perder líquido. Não adianta você achar que você perdeu 5 quilos e se você perdeu não sei quanto de gordura e a maioria foi água. A pessoa precisa estar sabendo a cada fase o que está acontecendo com ela. Essa é a melhor maneira dela não se desestimular e se manter no projeto. E acompanhar e ver, né? Da onde eu parti, onde é que eu tô e para onde eu vou. O que você está errando, né, Juliana? Você tem que saber o que você está errando. Né? Aonde está a dificuldade? Eu sou fã incondicional do jejum intermitente. Né? Do ponto de vista de fisiologia, para mim é a melhor solução que tem. Só que tem gente que tem muita dificuldade de trabalhar com de ser o paciente, de colocar em prática o jejum intermitente. Porque um trabalho em um dia é muito fácil. O trabalho de um dia é facílimo. Você janta mais tarde, aí você mata aqui o café da manhã e deixa para almoçar. Aí a pessoa, na maioria das vezes, ela até gosta. Ela fala, tranquilo, nem faz tanta falta para mim o café da manhã, né? Dá certo. Ótimo, deu certo no primeiro dia. No quinto dia, no sétimo dia, a chance de dar errado é muito grande. Como é que você vai passar por isso no primeiro final de semana? Então, para cada fase, uma situação. Para cada passo é um passo. Quer perder 10 quilos? Perca o primeiro. Perca o segundo. E saiba que se você retomar alguma coisa, faz parte do processo. Ninguém perde peso de uma maneira linear. Então, qualquer pessoa do universo que se pesa sabe que funciona mais ou menos que nem uma ação na Bolsa de Valores. Uma ação na Bolsa, ela não sobe, sobe, sobe. Ela sobe, 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 desce. Sobe, 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 desce. Sobe, sobe. Quanto mais subir, melhor ela foi. O peso é mais ou menos da mesma maneira. Então, o peso vai variar. O peso varia pela quantidade de carboidrato que você come. O carboidrato carrega água. Todas as dietas se prestam a fazer com que você coma menos carboidrato. Até meio óbvio. Na hora que você tem menos carboidrato, tem menos líquido no corpo. Provavelmente você vai fazer mais xixi. E aí você já perdeu peso. Você vai se animar com isso até quanto? Até quando? Uhum. Então, nossa, tô super feliz que eu perdi 5 quilos em uma semana. É por isso que essas dietas da Lua e não sei de onde faz tanto sucesso. Porque a pessoa olha só para aquele imediatismo, né? E vai acontecer naturalmente. Né? Esse plano de ação, por isso que eu gosto de brincar com empresas, ele tem que estar na ponta da língua do paciente. Ele tem que saber o que ele espera para cada fase. E obrigatoriamente, com o tempo, ele tem que aumentar o índice de intensidade de treinamento. E aí é onde a gente entra em outro problema, porque tem 1 trilhão de pessoas acomodadas com o mesmo treino que elas fazem há anos. Que aí o corpo já se acostumou com aquilo. Exatamente. É como se ela tivesse sedentária Exatamente, porque ela manteve um platô. Isso é muito comum na corrida. Né? A pessoa que não tem lá grandes ambições, ela vai lá só para treinar. Vai lá, dá uma treinadinha. Aí quem quer treinar, o que ele quer? Quer baixar o tempo. Natural. Então, olha como já tem uma diferença. Uhum. Uma pessoa vai treinar só por treinar. A outra pessoa vai treinar e quer baixar o tempo. Para baixar o tempo, você precisa de intensidade. Tem que ter, na verdade, metas claras. Sempre, tem que ter metas claras, sempre palpáveis, possíveis, porque a cabeça é quem derruba tudo isso. Uhum. É a cabeça que derruba. Porque as pessoas gostam de treinar, é fisiológico. Elas gostam principalmente do pós-treino. Todo mundo que está num projeto, num processo de treinamento, se sente bem quando acaba o treino. Isso é normal. Isso é mais uma situação que o organismo nos proporciona.
Né? Você tem aquela preguiça gigantesca para treinar, mas todo mundo depois que treina gosta. Então treinar é fácil. O difícil é a cabeça levar o corpo para o treino. Se alimentar é um pouco mais difícil, porque os alimentos ricos em gordura, eles dão muita alegria, vamos chamar assim. Então o processo alimentar é mais difícil. Só que na hora que você se acostuma, você percebe que esses alimentos também não fazem falta. Cá entre nós, pessoal, qual é a falta de um bolo de mandioca? Qual é a falta de um brigadeiro? Não para o cérebro, não para aquele gosto do momento, mas para a sua vida. São alimentos que não contribuem em absolutamente nada. Então, conseguiu lidar com isso. Se você come ali, se você já conseguiu liberar isso. Por exemplo, quem é dependente de doce, consegue ali... Não tô tomando refrigerante, uma Coca-Cola não toma. Eu lembro que eu entrevistei uma nutricionista que ela disse assim, eu não posso tomar. Porque se eu tomar um golinho de Coca-Cola, volta tudo que eu já consegui. É o primeiro gatilho. É um gatilho, né? Que você não consegue. Por isso que o nutricionista ou o nutrólogo, a gente que trabalha com o paciente, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tal dia do lixo. Eu morro de medo do dia do lixo. Né? Esse dia está liberado. Não pode estar liberado. Não pode estar isso aí. A pessoa precisa entender que aquilo é um gol contra. E praticamente todas as pessoas que já passearam nesse assunto sabem aquela brincadeirinha de 1 hora de musculação, sei lá, 100 calorias. 2 brigadeiros, 100 calorias. É. A gente tem que trabalhar com déficit calórico também. Né? Por isso que dieta de pontos, né, que era muito famoso, ou pesar alimento, é obrigatório para quem está nesse processo. Você não pode achar o quanto você está comendo. Então eu até brinco no consultório, se você for um pouquinho neurótico, eu não vou achar ruim, não. Precisa ser neurótico demais. Mas o liberou geral é muito difícil. Né? A gente precisa do menor consumo de carboidrato na grande maioria das vezes. Aqui eu vou excluir atletas de performance, que o carboidrato tem uma visão um pouquinho diferente. Como o foco é basicamente emagrecimento. Muito cuidado. Porque se você está enchendo esse paciente com uma batata doce... ele vai carboidratos saudáveis, né? Exato. Eu vou dar eu vou focar no treinamento, então eu vou comer muita batata doce. Pô, legal. Mas será que ele está treinando no nível de intensidade que a batata doce está fazendo diferença? Meu paciente treina em jejum. Eu não preciso da batata doce. Né? A pessoa tem 20% de gordura, 30% de gordura. Né? Entender esse metabolismo é super importante, porque tudo que a gente come, do ponto de vista de açúcar, ele só vai para 2 estoques. Ou ele vai para o fígado, ou ele vai para a gordura, para o adipócito. O fígado é o que manda para o músculo, para a coisa do dia a dia. É a energia do momento. É o que você gasta. O do adipócito fica guardado. Então, se você está comendo, você está usando só o do glicogênio, só o do fígado, e o outro continua guardado. Por isso que o jejum intermitente é interessante, porque ele tenta mexer nisso. Ele mexe lá nos níveis de insulina, mexe nesse negócio, então ele tenta consumir essa gordura que está guardada. Então você tem gordura, você tem de onde tirar a energia. O que você precisa muitas vezes é de uma fase de adaptação, porque o organismo, ele vai se defender de você. Você está comendo toda hora, de repente não come mais. O organismo fala assim, opa, o que diabo está acontecendo aqui? Não fazia nada e agora está fazendo. Aí o organismo tenta se proteger. Aí você vai ter a gripe, você vai ter a confusão, né? Aí acontece, eu desmaio. Tudo tem o seu tempo. Deixa o organismo se acostumar. O organismo se acostuma com qualquer situação. Quem mora no frio da neve e vier morar em Natal, vai demorar um tempo para se adaptar. Quem trabalha todos os dias, de, 7 da manhã às 5 da tarde, e do dia para a noite tem que trabalhar na madrugada, primeira semana vai ser um inferno a vida dessa pessoa, mas com o passar do tempo ela vai se adaptar. Então, isso vai acontecer, mecanismos adaptativos vão acontecer. Só que é impossível uma pessoa que não trabalha na área saber de tudo. Aí ela desiste. Ninguém quer passar mal e desistir. Ninguém quer passar mal e continuar passando mal. Então ela desiste. É aí onde a gente tem que falar se é normal, se não é. Por isso que é uma grande máquina. É o piloto de avião. Ele tem que entender de tudo que está lá. Ele não vai usar todos os botões, mas ele tem que entender tudo. Vale a pena insistir por esse caminho? Planejamento. Vamos mudar? Planejamento.
Então, não tem muito por onde fugir. É extremamente complexo o processo de emagrecimento. Extremamente complexo. Por isso que a coisa mais difícil do mundo é a pessoa conseguir emagrecer. Né? Conseguir manter, né? Conseguir esse manter. peso. Naquela situação, né? Em 3 meses. Aí a gente volta para aquele processo, muitas vezes, do consultório de ortopedia. A pessoa tem uma hérnia de disco, ou tem um problema no joelho, ela tem que emagrecer. Ela tem que emagrecer. Como é que o corpo vai conseguir segurar as pontas de uma hérnia de disco grande? Então, passa 6 meses, a pessoa não perde 1 quilo, ela não está tratando. Então, ela tem que entender que a obesidade ela vai influenciar diretamente nesses níveis. O cardiologista vai pedir para a pessoa emagrecer ou não se ela está com a pressão alta. E assim sucessivamente. Então, tem que pensar nisso. E ainda, para ficar mais difícil ainda, ele tem um gigante componente genético hereditário. Né? Então, tem para pessoas que é mais fácil, tem pessoas que é mais difícil. A genética está lá. Tem gente que nada contra a maré é muito fácil. Tem gente que tem que se matar para nadar contra a maré. Então, é tudo muito complexo, mas é tudo interligado. E é tudo possível, né? Tudo é possível, lógico. Foca. Você tem que saber o que você está fazendo. Né? Existem exemplos gigantescos que, às vezes, a situação é extremamente simples. Às vezes, é uma vitamina que você precisa endireitar. Às vezes, é uma verminose que a pessoa tem. Às vezes, é você fazer um treino onde você melhore a sua força muscular e aí você consegue melhorar a intensidade do seu treinamento. Hoje a gente vê as pessoas extremamente motivadas para fazer exercício, e eu lembro que alguns anos atrás a gente falava muito sobre sedentarismo também. Os índices de sedentarismo no mundo diminuíram bastante. Mas ainda existe, lógico. Mas hoje o foco ainda é no treino errado. É na motivação, é no modismo. Ainda é bom, é melhor do que sedentarismo. Mas para tudo precisa ter um controle para que você não se machuque. Atleta lesionado não serve. Você tem que ter um processo de constância. Até porque, no momento que você se lesionou, a chance de você comer errado é gigantesca. Verdade. E chega a dar aquela tristeza, né? Você está se preparando, por exemplo, para uma prova, se machucou, parou de treinar, pronto. É muito fácil. Não deu certo, né? Porque como o carboidrato ele tem esse fator do prazer, é muito fácil você cair na tentação do carboidrato. E você come o carboidrato horas depois, não é dias, horas depois você já quer comer de novo. Por isso que a dieta tem que ser rica em proteína. A proteína, ela dá saciedade. Então, lógico, a proteína é mais cara, mas ela é 1000 vezes mais eficiente. Eu desafio uma pessoa que vá numa churrascaria, né, comer muita carne e querer jantar à noite. Às vezes a pessoa nem consegue jantar à noite. Verdade. Só que se você vai comer o macarrão da nona, você não espera nem a janta, você já quer a pipoca às 4 horas da tarde. Porque o carboidrato ele não dá essa saciedade. Né? Existem medicações que tentam controlar a saciedade, que é as da moda? Tem. Mas será que isso serve para você até quando? Quanto tempo você vai ficar sendo picada pela canetinha? Se você não mexer... custo alto no também, custo né? altíssimo. Porque é interessante para a indústria. Eu, se fosse dono da indústria, ia custar mais caro ainda. Se não mexer lá, dentro do seu sistema, para que você naturalmente desenvolva maneiras de comer menos quando preciso e melhor, você vai ficar dependendo da caneta. E aí sabe o que vai acontecer? Pessoas que vão gastar fortunas e a longo prazo vão falar assim, nossa, eu gastei não sei quantos mil reais, na hora que eu tomava melhorava e agora voltou. Do mesmo jeito que qualquer pessoa falava, quando eu me prestei a fazer dieta eu emagreci. E agora não estou mais fazendo, voltou. É uma doença crônica. Você tem que fazer isso direto. Então, se você gosta de esporte, da televisão, quantos e quantos jogadores profissionais que se aposentaram tão gigantes? Muitos. Porque eles faziam exercício e pararam de fazer. E aí vai acumular peso. Você tem que entender que a fisiologia vai fazer tudo que a gente come do ponto de vista de gordura ou carboidrato, ou acumular, ou vai para o dia a dia de exercício. Se você não faz exercício na intensidade, vai só acumular. E aí é ilimitado. Né? Vai acumular direto.
E aí é que nem a dívida do cartão de crédito. É cada vez mais difícil pagar. Se você tem R$10 para pagar a dívida, talvez você tenha uma preocupação danada para pagar essas dívidas de 10. Mas se for 1 milhão, você nem liga mais. Então a obesidade às vezes é isso. Você quer perder 1 quilo, 2, a pessoa se preocupa. Mas quando é 10, quando é 15, aí a pessoa já desiste. Não tem como conseguir não isso, tem como né? conseguir, porque a pessoa não tem essa preocupação de perder 1 quilo de cada vez. Porque se a pessoa se conscientizar que nesta semana eu vou tentar perder 1 quilo, na outra semana, no final de 1 mês, eu vou perder 3, 4 quilos, vai para o Instagram e fala, se eu colocar lá, perca 1 quilo por mês, a pessoa nem liga. Perca 10 quilos por semana, a pessoa fala assim, nossa, descobriu Não tem. Todo mundo quer ser enganado às vezes, né? Mas também não precisa ser trouxa. Fábio, muito obrigada. É sempre tão bom conversar com você. Eu fico pensando, será que ele fala isso para os pacientes? Não. Já falou o paciente? Não. Deixa de ser Geralmente trouxa? eu falo mais do que isso. Aqui eu estou me segurando. Não adianta, Júlio. A pessoa, ela tem que saber lidar com o tamanho do problema que ela tem. Não dá para ficar construindo uma coisa muito romântica. O romantismo é em outra hora. A gente está lidando com pessoas doentes. A pessoa tem que entender que aquilo é uma doença. Então, a obrigação do médico, isso eu aprendi lá atrás, é explicar tudo que você sabe sobre esse assunto e passar para a pessoa para ela resolver. Se ela quer resolver ou não, já não é mais problema do médico. Mas o médico tem que criar todas as alternativas possíveis para que ela resolva. Mas a resolução é individual. E a melhor maneira que o médico pode atuar é explicando de um jeito que a pessoa entenda. Por isso que eu fico brincando aqui de número, disso, daquilo, para estar dentro do entendimento. Porque eu não vou vir aqui falar do ciclo da insulina no pâncreas, não sei da onde, que a pessoa não entende nada e ela quer só a receita pronta. Como é que faz para emagrecer? Fica sem comer. Resolve isso? Não. Né? Então, no consultório é pior. Olha aí, gente. Obrigada, Fábio. E você que acompanhou aqui esse podcast de hoje, compartilha aí. Tem alguém que você conhece que está aí nessa luta para perder peso ou até nem se conscientizou ainda dessa importância, né? Que como o Dr. Fábio falou aqui, é questão de saúde, é uma doença, não é estética. Você precisa fazer as pazes com a balança, chegar no seu peso ideal, exatamente para prolongar seus anos de vida, proteger seu corpo aí de diversas doenças. Então, compartilha e vamos difundir essas informações tão importantes para a gente se tornar mais saudável. E mais o que magro, sobra, né? O que sobra para a gente é se manter vivo, né? E viver bem, né? Viver Não bem. É só vivo, é viver bem mesmo. Tem que viver bem. Ótimo. Obrigada, gente. Até o próximo podcast.